Livro O Poder do Hábito, Capítulo 1, Parte 4. Em 2000, 7 anos após a doença, a vida de Eugênio atingira uma espécie de equilíbrio. Ele saía para caminhar toda manhã, comia o que queria, às vezes 5 ou 6 vezes por dia. Sua mulher sabia que, contanto que a televisão estivesse ligada no History Channel, Eugênio se instalaria na sua poltrona felpuda e ficaria assistindo, fossem reprises ou programas novos. Ele não percebia a diferença. Conforme foi ficando mais velho, no entanto, os hábitos de Eugênio começaram a ter impactos negativos na sua vida. Ele era sedentário, às vezes assistia televisão durante horas a fio, pois nunca se entediava com os programas. Seus médicos ficaram preocupados com seu coração. Disseram a Beverly que o mantivesse numa dieta restrita de comidas saudáveis. Ela tentou, mas era difícil influenciar a frequência com que ele comia ou o que comia. Ele nunca se lembrava das advertências dela. Mesmo se a geladeira estivesse abarrotada de frutas e legumes, Eugênio fuçava até achar o bacon e os ovos. Essa era a sua rotina. E conforme Eugênio envelhecia e seus ossos ficavam mais frágeis, os médicos disseram que ele precisava tomar mais cuidado ao passear pela rua. Na cabeça de Eugênio, no entanto, ele ainda tinha 20 anos a menos. Nunca se lembrava de pisar com cuidado. Fui fascinado pela memória durante toda a minha vida, Esquire me disse. Então conheci Epi e vi como a vida pode ser rica mesmo se você não pode se lembrar dela. O cérebro tem esta capacidade espantosa de encontrar a felicidade mesmo quando as memórias dela não estão mais lá. Porém, é difícil desligar isso, o que acabou se voltando contra ele. Beverly tentou usar sua compreensão dos hábitos para ajudar Eugênio a evitar problemas conforme envelhecia. Descobriu que podia causar um curto-circuito em alguns de seus piores padrões, inserindo novas deixas. Se ela não guardasse bacon na geladeira, Eugênio não comeria vários cafés da manhã gordurosos. Quando ela punha uma salada perto da poltrona dele, Eugênio às vezes a beliscava, e conforme a refeição foi se tornando um hábito, parou de procurar guloseimas na cozinha. Sua dieta aos poucos melhorou. Apesar desses esforços, no entanto, a saúde de Eugênio piorou mesmo assim. Um dia de primavera, Eugênio estava assistindo televisão, quando de repente deu um grito. Beverly entrou correndo e o viu com a mão no peito. Ela chamou uma ambulância. No hospital foi diagnosticado um pequeno ataque cardíaco. A essa altura, a dor tinha passado e Eugênio estava lutando para sair da maca. Naquela noite, ele ficou o tempo todo arrancando os sensores presos a seu peito para poder deitar de lado e dormir. Alarmes soavam e enfermeiras entravam correndo. Elas tentavam fazer com que parasse de mexer nos sensores, prendendo-os no lugar com um esparadrapo e dizendo que iam amarrá-lo se ele continuasse se mexendo. Nada funcionava. Ele esquecia as ameaças logo depois que eram feitas. Então, sua filha disse que uma enfermeira que tentasse elogiá-lo por cooperar e ficar quieto, e repetisse o elogio inúmeras vezes, sempre que o via. Sabe como é? Queríamos apelar para o orgulho dele, me disse sua filha. Carol Reis. Dizíamos, pai, você está mesmo fazendo uma coisa importante pela ciência, deixando estes negocinhos no lugar. As enfermeiras começaram a paparicá-lo. Ele amou. Depois de alguns dias, ele fazia o que quer que elas pedissem. Eugênio voltou para casa uma semana depois. Então, no outono de 2008, quando atravessava a sala de estar, Eugênio tropeçou numa saliência perto da lareira. Caiu e quebrou o quadril. No hospital, Esquire e sua equipe recearam que ele fosse ter crises de pânico por não saber onde estava. Por isso, deixaram bilhetes ao lado de sua cama explicando o que acontecera e colocaram fotos de seus filhos nas paredes.
Sua mulher e seus filhos vinham visitá-los todo dia. Eugene, no entanto, nunca ficou preocupado. Nunca perguntava por que estava no hospital. Àquela altura, ele parecia estar conciliado com a incerteza, disse Skiri. Fazia 15 anos que perdera a memória. Era como se parte de seu cérebro soubesse que havia algumas coisas que ele jamais entenderia e aceitasse isso bem. Beverly vinha ao hospital todos os dias. Eu passava um tempão falando com ele, ela disse. Dizia que o amava e falava de nossos filhos e da vida boa que tínhamos. Apontava para as fotos e dizia como ele era querido. Fomos casados durante 57 anos e 42 deles foram um casamento normal de verdade. Às vezes era difícil, porque eu queria tanto o meu velho marido de volta, mas pelo menos eu sabia que ele estava feliz. Umas poucas semanas depois, sua filha veio visitá-lo. Qual é o plano? Eugene perguntou quando ela chegou. Ela o levou para fora numa cadeira de rodas até o gramado do hospital. O dia está lindo, disse Eugene. Que tempo ótimo, né? Ela falou para ele sobre suas crianças e eles brincaram com um cachorro. Ela achou que ele talvez pudesse voltar para casa em breve. O sol estava se pondo. Ela começou a se preparar para levá-lo para dentro. Eugene olhou para ela. Tenho sorte de ter uma filha como você, ele disse. Ela foi pega desprevenida. Não conseguia se lembrar da última vez em que ele dissera uma coisa tão carinhosa. Tenho sorte de ter você como pai, ela disse. Puxa, o dia está lindo, ele disse. O que você está achando do tempo? Naquela noite, à 1 da manhã, o telefone de Beverly tocou. O médico disse que Eugene sofrera um ataque cardíaco grave e os funcionários tinham feito o possível, mas não tinham conseguido reanimá-lo. Ele falecera. Depois de sua morte, ele seria celebrado pelos pesquisadores e imagens de seu cérebro seriam estudados em centenas de laboratórios e escolas de medicina. Sei que ele teria ficado muito orgulhoso de saber o quanto contribuiu para a ciência, Beverly me disse. Ele me disse uma vez, logo depois de casarmos, que queria fazer alguma coisa importante com sua vida, algo que fizesse diferença. E ele fez. Apenas nunca se lembrou nada disso.